Olá a todos. Nosso grupo é composto por mim, João Leandro, Maria Eduarda e Stephanie. E a nossa sugestão de uma aula prática é a produção de ácido graxo por hidrólise enzimática de óleo de caroço de algodão, usando uma lipase não comercial de um fungo chamado Geotricum candidum. Fazendo uma contextualização breve, os ácidos graxos livres eles têm sido bastante utilizados em uma ampla gama de aplicações industriais e podem ser obtidos a partir da hidrólise de vários óleos e gordura. E esses ácidos graxos livres eles são utilizados num número imenso de produtos, como revestimentos, surfactantes, adesivos, óleos, lubrificantes, shampoo e outros produtos de cuidados pessoais aí. O problema é que a obtenção requer uma alta temperatura, acima de 250 graus Celsius, e pressão de 50 bar. Isso leva à ocorrência de reações indesejáveis, como oxidação, desidratação e interesterificação de triacilglicerol. Então, algumas alternativas a esse processo de obtenção de ácidos graxos livres têm sido bem sucedidos, e uma das alternativas é o processo enzimático usando lipases de várias fontes como catalisadores potenciais. Elas têm várias vantagens, quando comparadas aos métodos tradicionais, principalmente porque podem ocorrer em baixas temperaturas, aí de 35 a 40 graus, e pressão atmosférica. Ela possibilita uma obtenção alta de concentração de ácidos graxos livres, porque não há reação indesejável, e os ácidos graxos formados podem ser facilmente separados do equipamento, e é bastante simples. Esse é o fungo que já foi descrito, o Geotricum candidum, um fungo que foi descrito como capaz de produzir diferentes lipases na presença de indutores específicos no meio de cultura, Ele é possível a utilização dele como biocatalisador na hidrólise de óleos vegetais, visando a produção de ácidos graxos livres, e o sistema de reação ele é composto apenas por óleo, água e a enzima, o que reduz possíveis custos aí. O algodão é reconhecidamente um insumo extremamente sustentável, porque ele pode ser aproveitado ao máximo. Ele é bastante utilizado aí, tanto a produção têxtil, como pode ser utilizado em tintas de parede, a torta do algodão, que é o resíduo, pode ser utilizado como fertilizante em plantações, a semente do algodão, ela pode ser utilizada na alimentação de gado, de animais, e também na extração do óleo. O óleo de algodão ele apresenta um baixo custo, se comparado a outras oleaginosas, e é o terceiro mais produzido no mundo, atrás apenas da soja e da canola. Por ser muito produzido, também gera uma produção alta de resíduos em óleo de fritura, e por isso a nossa sugestão do uso dele como base para a obtenção do ácido graxo livre. Bom, eu sou a Stephanie e eu vou falar, então, propriamente da metodologia que nós vamos utilizar nessa aula prática. Basicamente, ela vai ser dividida em duas grandes etapas. Então, a primeira etapa vai ser a obtenção da lipase do Geotricum candidum, através do cultivo desse fungo e depois a produção propriamente dita da lipase. E depois, a segunda parte dessa aula prática é a obtenção dos ácidos graxos, então, pela hidrólise do óleo de algodão, em seguida a separação dos ácidos graxos produzidos. Para a obtenção, então, da lipase, a primeiro processo vai ser a fermentação do meio. Então, nós vamos pegar uma colônia de 5 milímetros de diâmetro de G. candidum, de uma placa de agar saburodextrose, e vamos inocular em 100 ml de meio. E esse meio ele contém 2% de peptona de caseína, 0,1% de extrato de levedura, 0,05% de sulfato de magnésio, 0,05% de nitrato de sódio e 1% de óleo de algodão. Esse frasco, então, ele vai ser levado para uma incubadora em agitação, temperatura de 30 graus,
250 RPMs de agitação por 24 horas. Bom, depois das 24 horas, então, nós vamos pegar esse cultivo, esse extrato total de meio e vamos filtrar a vácuo utilizando papel filtro. O extrato que foi filtrado, então, ele vai ter ali a lipase que nós vamos utilizar, então, no próximo passo. Para obter, então, os ácidos graxos, nós vamos preparar o substrato para a reação, utilizando 50 ml de óleo de algodão e 50 ml de solução de goma arábica 7%. Bom, isso vai ser o substrato da nossa reação. Para fazer a reação propriamente dita, nós vamos misturar 5 ml dessa emulsão com 4 ml de tampão fosfato de sódio a 100 milimolar em pH 8 e vamos utilizar, então, 1 ml daquele extrato de lipase que a gente obteve no passo anterior. Essa reação nós vamos incubar, então, por 5 minutos a 37 graus e em agitação de 200 RPMs. Depois disso, para interromper a reação, nós vamos misturar 15 ml de acetona e etanol 1:1. Bom, daí nós partimos, então, para a separação desses ácidos graxos. Bom, para fazer a extração dos compostos oleaginosos, nós vamos misturar aquele meio que nós obtivemos com 15 ml de hexano. Depois disso, nós vamos colocar numa centrífuga para separar, então, em duas fases. A fase aquosa, ela vai passar por um novo processo de reextração, e a fase, as frações orgânicas que sobraram, então, dessas duas extrações, elas vão ser secas em evaporador rotativo. Depois da secagem, então, dessas frações orgânicas, nós vamos pegar 2 gramas desse material e vamos dissolver em metanol, clorofórmio e epitano. 10 ml de metanol, 8,9 ml de clorofórmio e 7,1 ml de epitano. Bom, depois disso nós vamos começar a separação desses ácidos graxos por saponificação. Nós vamos adicionar a fenolftalina para servir como um indicador e vamos titular utilizando o hidróxido de sódio 0,1 molar. Após, então, a titulação, nós vamos verificar o volume de hidróxido de sódio adicionado e vamos completar para 10 ml de água. Após esse passo, nós vamos agitar num vórtex por 30 segundos e, novamente, vamos separar as fases por centrifugação. A fase superior, contendo os ácidos graxos saponificados, eles vão ser armazenados e a fase inferior vai passar por um novo processo de extração. Após isso, a gente vai coletar, então, as duas fases superiores, vamos juntar elas e vamos adicionar ácido clorídrico até que a solução perca a coloração rosa e os ácidos graxos, então, eles voltem à sua forma livre. Depois disso, nós vamos utilizar extração, então, finalmente, dos ácidos graxos utilizando éter de petróleo, 20 ml para cada extração, e vamos deixar essa mistura final evaporar e obter os ácidos graxos. Esses ácidos graxos, depois, eles vão precisar ser purificados para ser destinados à função que a gente desejar depois. Para dar continuidade, então, na nossa aula, a gente tem os resultados que nós esperamos e nós conhecemos e sabemos que o pH e a temperatura
eles interferem na atividade das enzimas, então nós vamos conhecer um pouco da propriedade da enzima que nós estamos usando. O efeito do pH na atividade catalítica, a gente variou aí entre 5 a 9 e encontramos um valor ótimo para o pH de 8. No caso, para o nosso substrato, que é o algodão. Essa enzima, ela reconhece os ácidos graxos de cadeia longa devido à sua especificidade, permitindo assim que a hidrólise de suas ligações éster ocorra rapidamente. O efeito da temperatura na atividade hidrolítica foi determinado variando as temperaturas de 20 a 50 graus Celsius, e a gente observa aqui na figura que a temperatura máxima, onde a atividade é máxima, é de 37 graus Celsius. Nós também sabemos que a concentração de substrato interfere na atividade catalítica, e esse gráfico pode mostrar isso para a gente, onde a gente encontra uma velocidade máxima de reação e a nossa constante, que é esse Km, que é a constante de atividade máxima, que é necessária para atingir a metade da velocidade do meu substrato. Pode passar. E, por fim, a nossa hidrólise enzimática, esse é um conjunto para analisar o comportamento da reação da minha enzima com óleo de caroço de algodão. E a gente pode observar também que a nossa enzima, a Candinho, foi perfeitamente capaz de hidrolisar o óleo de semente de algodão entre 96,4% após 120 minutos. Isso é uma otimização para reação catalítica. E é isso.